Por que a maior tragédia intelectual da humanidade não foi um desastre natural, mas sim um acerto de contas com o conhecimento proibido? Prepare-se para mergulhar nas cinzas da lendária Biblioteca de Alexandria, não para lamentar o que se perdeu, mas para descobrir o que realmente poderia ter mudado o curso da nossa história se não tivesse sumido nas chamas da antiguidade. A Biblioteca de Alexandria não era um mero depósito de pergaminhos. Era o cérebro do mundo antigo, um sonho ambicioso dos Ptolomeus de reunir absolutamente todo o saber existente sob um mesmo teto, atraindo os maiores gênios gregos, egípcios e de todo o mundo helenístico para dentro do seu complexo cultural, o Mausoleum, a morada das musas. Ptolomeu I e seu sucessor investiram uma riqueza incalculável para que a biblioteca superasse qualquer outra, e funcionava como uma verdadeira universidade, com laboratórios, jardins botânicos e observatórios. Eles eram implacáveis na aquisição. Cada navio que atracava em Alexandria tinha sua carga de papiros inspecionada. Os originais eram confiscados para o acervo e cópias devolvidas aos donos. Mas o que se perdeu nesse monumental repositório que se estima ter abrigado entre 30.000 a 700.000 volumes? A narrativa popular culpa um único incêndio, geralmente associado a Júlio César em 48 a.C., quando ele incendiou sua frota no porto e o fogo se alastrou. No entanto, arqueólogos e historiadores modernos concordam que a ideia de um único evento catastrófico é um mito. O declínio foi um processo longo, com múltiplos episódios de dano e negligência. A primeira informação mais forte aqui é perceber que o fogo de César pode ter danificado apenas depósitos próximos ao porto, distante do acervo principal, e o próprio César não mencionou a destruição de documentos importantes em seus relatos. O que realmente nos intriga são os textos que sumiram de vez. O que havia lá além dos clássicos gregos, cujas poucas cópias que restaram hoje só são conhecidas por referências em outros textos? Pense no dramaturgo Sófocles, que escreveu mais de 120 peças, das quais apenas 7 sobreviveram. Os originais provavelmente estavam em Alexandria. O que aconteceu depois com os textos de Euclides, dos quais hoje só conhecemos cerca de 50%? E então descobriram algo que ninguém esperava. O papiro tinha uma vida útil curta, poucas décadas, e exigia um exército de escribas para ser constantemente recopiado. Quando o financiamento real cessou, o conhecimento ficou à mercê da deterioração ambiental e da negligência. Como explicar essa coincidência? O centro do saber mais avançado do mundo dependia de patrocínio político constante para sua sobrevivência física? O mistério se aprofunda quando chegamos ao ponto de virada cristã, em 391 d.C., quando o bispo Teófilo liderou a destruição do Serapeu, a biblioteca filha, pilhando textos considerados pagãos. Isso marca um ponto crítico, mas ainda não o fim total. Contudo, prepara o palco para o nosso segundo ponto de suspense. O que o fogo consumiu que não eram apenas poemas ou histórias, mas sim a própria base da nossa compreensão científica e filosófica. Prepare-se, porque o que vem agora vai mudar tudo. Isto é a revelação central, a informação mais forte. Reside nos chamados textos antigos ou esotéricos que muitos acreditam terem sido intencionalmente eliminados. Um dos mais citados, embora não confirmado historicamente como guardado em grande volume, é o lendário livro de Thoth, um texto egípcio que supostamente continha segredos de alquimia e técnicas que a ciência moderna ainda luta para replicar. Outros relatos insinuam a destruição de obras detalhando cronologias que colocavam civilizações avançadas muito antes do Egito dos faraós, desafiando a historiografia aceita, ou textos de filosofia que exploravam a consciência de formas que a modernidade só tocou superficialmente. O que os pesquisadores de hoje descobriram recentemente é que a perda de conhecimento não foi apenas literária. Se hoje conhecemos pouco sobre as obras completas de Arquimedes em matemática avançada, grande parte disso se deve a fragmentos que mal sobreviveram, como o famoso palimpsesto, que
que foi escondido por monges séculos depois, escapando de invasores que queimavam o que identificavam como paganismo. Isso nos leva a questionar: a perda foi acidental ou deliberada para manter a linha do tempo histórica sob controle? Você acredita que a humanidade estagnou por séculos porque o conhecimento radicalmente avançado foi apagado? O elemento mais perturbador surge na teoria da destruição final pelos árabes em 642 depois de Cristo, onde o general Amr escreve ao califa Omar sobre o que fazer com os livros. A resposta atribuída a Omar é devastadora e se tornou um símbolo do purismo contra o saber. Se os livros concordam com o Alcorão, não precisamos deles. Se discordam, destrua-os. Dizem que foram necessários 6 meses para queimar os rolos, distribuídos como combustível para aquecer os banhos públicos da cidade. Isso nos leva a uma pergunta ainda maior. Essa ordem de destruição massiva foi motivada por purismo religioso ou pelo medo de que o conhecimento contido nos textos contradissesse o novo paradigma de poder estabelecido? E isso nos leva à pergunta mais perturbadora de todas: o que o conhecimento de Thoth, ou as cronologias perdidas, diriam sobre a nossa origem? Vamos examinar isso mais de perto. A ciência tradicional argumenta que a maior parte do saber científico e de engenharia valioso sobreviveu, replicado ou conhecido por outras bibliotecas como a de Pérgamo. Eles sugerem que a maioria das obras perdidas eram registros civis, literatura e filosofia redundante. A filosofia, por exemplo, preocupa-se mais com questões metafísicas da estrutura da realidade na antiguidade, e não primariamente com a epistemologia do conhecimento, como na modernidade. No entanto, existem teorias alternativas que sugerem que a transição dos rolos de papiro para os códices livros encadernados no final do 1º século depois de Cristo foi um fator de perda massiva, pois o novo formato não era tão facilmente copiável ou armazenável inicialmente. Outra informação marcante é a existência de pelo menos 2 bibliotecas em Alexandria, a principal no Mouseion e a secundária no Serapeu. Isso significa que a destruição foi dupla e mais complexa do que uma simples explosão. O fato é que, mesmo que o saber científico não tenha sido totalmente perdido, a visão de mundo que aqueles textos ofereciam foi aniquilada. O que mais estamos prestes a descobrir que vai mudar tudo novamente? Você acha que esses textos eram perigosos demais para a estabilidade da época? Quantas outras verdades ainda estão escondidas sob camadas de negligência histórica? A reflexão filosófica é inescapável. A destruição da biblioteca não foi apenas a perda de papel e tinta. Foi a amputação da memória coletiva da humanidade, forçando-nos a redescobrir verdades que nossos ancestrais já haviam consolidado. Isso nos faz refletir sobre nossa própria existência. Quão frágil é o conhecimento? Se uma instituição tão vasta e poderosa pode ser reduzida a cinzas e a memória transformada em mito em poucos séculos, o que garante a sobrevivência da nossa era digital? Talvez o maior aprendizado seja que o verdadeiro tesouro não são os livros, mas a curiosidade insaciável que os criou, a mesma curiosidade que nos move hoje. Somos apenas um instante na história cósmica, e cada nova descoberta abre 10 novas perguntas sobre o quão longe realmente já estivemos, antes de cair no esquecimento. Se este mistério fascinou você tanto quanto a mim, deixe seu like neste vídeo para nos apoiar a trazer mais investigações como esta. Conte nos comentários qual teoria da destruição te parece mais plausível: César, os cristãos ou a ordem do califa Omar. Se inscreva no canal para não perder nosso próximo mergulho em um enigma ainda mais profundo, sobre tecnologias antigas que a ciência atual não consegue explicar. No próximo episódio, vamos rastrear os fragmentos sobreviventes de um mapa estelar que desafia a astronomia moderna, encontrado em um local que jamais deveria ter contato com a cultura grega. Porque talvez, apenas talvez, o maior mistério não seja o que nossos ancestrais sabiam, mas o quanto nós esquecemos. Escolha uma das opções que estão aparecendo aqui na sua tela e continue conosco. Nós nos encontramos lá no próximo vídeo. Obrigado.